pergunta para vocês. E o aspecto teórico do MBL? Quais foram as relações e conflitos internos que aconteceram lá dentro, nesse aspecto intelectual, mais especificamente? Por que o neo-iluminismo deu lugar a esses caras do esoterismo islâmico e do perennialismo islâmico? É hoje que a casa cai. Se não quiser dizer, não diga, né? Não, assim, tipo, por mim, foi. Eu sou um cara que eu não tenho muito essas presas, não, que geralmente se tem, porque a gente não tem porra nenhuma. A gente não tem rabo preso com o seu ninguém. Queria eu ter o rabo preso com alguém que a situação tá difícil. Mas, justamente pela liberdade que a gente tentou calcar esse tempo inteiro, e a gente conseguiu atingir ela, e a gente sofre com os problemas de ter alcançado essa liberdade, que é justamente não ter rabo preso com ninguém, que a gente consegue ter umas observações, e o Discord, por incrível que pareça, o Discord é um fenômeno que foi muito interessante, porque a gente conheceu e a gente viu o surgimento, por exemplo, do próprio neo-iluminismo. E o problema é que, essencialmente, o brasileiro, em geral, ele é muito, mas muito nacionalista. Não no sentido mais estrito, mas no sentido mais amplo. Então, esse comportamento nacionalista exacerbado que tem no Brasil, que só são os vícios, porque no sentido, sempre quando no sentido mais amplo, ele sempre acolhe mais os vícios do que as virtudes. Então, o grande problema que se encontrava ali com o neo-iluminismo e afins é a degeneração que acontecia ali, né? Tu conhece os membros ali, então tinha ateu gay, tinha católico virado, tinha todo tipo de gente no neo-iluminismo. E assim, ninguém ali que tinha um comportamento moral aceitável. Então, o grande problema é que quando existe no Brasil, sempre existiu um lastreamento, né? No Brasil, o comportamento político geral é de destruição de imagem. Então, um movimento político como o MBL ter fraquezas morais e representativas tão fortes era claramente um problema. Então, eu acho até interessante essa tua pergunta, porque eu vejo um certo otimismo, porque tu bota, por exemplo, quais são as raízes intelectuais. Porque, assim, a gente sabe que muito pessoal ali do neo-iluminismo era leitor de rabo de orelha, né? Que olhava panfleto, que via coisa rápida e que... Para ser mais específico, eles pesquisavam no Google o nome do autor, o nome do conceito e clicavam no primeiro artigo. Quase tudo que você lia ali era isso. As teses que eram levantadas ali eram teses assim que, se comprovadas, eram os maiores intelectuais do século XXI. Era uma junção de Habermas com Aquino. De Tomás de Aquino e Nozick. Era um irrealismo, um realismo, um caralho de asa que pudesse aparecer, que eles iam pesquisando. Tem um artigo, que é um artigo um dos maiores vexames que eu já vi na minha vida, que era falando sobre apropriação originária, que eles usam um exemplo de um passarinho, que um cara tenta correr atrás de um passarinho, tenta correr pegar o passarinho, não consegue pegar. Aí quando o passarinho tá cansado, um cara chega lá e pega. Aí a pergunta é, isso é justo? Isso é uma das peripécias intelectuais que somente o Brasil poderia providenciar pro resto do mundo. Não, assim, qualquer pessoa que fosse fazer um exame nos artigos que eram propiciados ali no neo-iluminismo, e se aquilo dali fosse mais à frente, ia ser completamente destruído e assim, exaurido do discurso, não só pelos argumentos, mas pelas personas que carregavam essas tentativas argumentativas. Então, para mim... Para quem não sabe, para quem quer entender essa época do neoliberalismo, é só pesquisar um vídeo do MBL chamado Imposto é Roubo. Esse vídeo é literalmente uma tentativa do neoliberalismo de pautar ideologicamente o MBL. E assim, é um vexame que... desde lá dos egípcios se cobra imposto, portanto... Assim, é um tipo de argumento que, assim, é um vexame, é uma coisa tão rasa, tão profundamente enraizada na tentativa do Google, dos intelectuais de Google, que, assim, naquela época não era muito diferente, não, mas eu era um cara que como sempre fui muito, nessa época eu era muito arrogante, eu sempre privilegiava muito mais as minhas ideias. Então, por mais que eu fosse passar vergonha, eu ia passar uma vergonha minha. O problema é que as vergonhas ali que são apresentadas
assim, já teve investigação que foi colocada no Facebook, que os artigos que eles diziam que eram autorais, os melhores artigos que tinham ali, eram os artigos daquele Coração Libertário Sangrando, como é? O Heart Bleeding Libertarian. Heart Bleeding Libertarian, que eles traduziam, botavam em português e diziam que Chama-se Heart Bleeding Libertarian. Sim, tinha vários artigos. Era tudo. Tinha plágio lá, então? Tinha plágio. Tinha muito plágio. Tinha. Assim, os melhores eram plágio. Os melhores eram plágios. E aí você conseguia rapidamente, você investigando no Google, você achava a fonte original do artigo. Então, tinha página que era de um intelectual do Bleeding Heart Libertarian, que tinha o blog dele, que era totalmente mal feito, que tinham várias coisas copiadas ali, principalmente quando iam criticar o Hoppe, porque o Hoppe, apesar de tudo, ele é um autor difícil de criticar, porque as fontes e as escolas que o Hoppe segue são fontes que estão em alemão ainda. E assim, não é coisa simples de ler, é aquele alemão que é para fazer doente, é para summonar doente mesmo, é um alemão difícil de ter acesso. Não só isso, é um racionalismo que é uma parada... Tibúrcio, tu sabe o Paul Gottfried, que é o filósofo da matemática? Sim. Ele é fonte do Hoppe. Então, assim, o Hoppe tem o sentido, por exemplo, que ele é kantiano, é um sentido muito específico. Muito, muito específico. É um sentido muito, muito aleatório, que assim, ninguém defende. Eu nunca tinha visto, antes do Hoppe, um Kant realista. Nunca. Eu nunca tinha visto, ele inclusive diz que aquele que retoma o sentido de causalidade na filosofia é o Kant. Porque antes disso, o que as pessoas perdem de vista, né? Inclusive tem um livro até brasileiro que fala sobre isso, que é do Marco Ariel, que é o Filosofia a partir dos seus problemas. Que eles tinham perdido, na época, disputava-se muito a parada da causalidade. Para a gente parece bobo hoje, a parada do Hume, de que a única coisa que conectaria dois eventos diferentes era o hábito, mas isso aparentemente teria pegado muito lá na época, teria sido uma grande referência para o kantismo, e o Kant teria olhado isso e dito, não, eu preciso fazer minha filosofia para resolver esse problema. Então, quando ele coloca isso, ele enfatiza essa parte e ele vai trabalhar com completamente outras coisas. Então ele vai trabalhar, tipo, existe um componente de causalidade entre o pensamento e a estrutura matemática, parece que ele usa o Paul Gottfried. E aí ele vai entrando a fundo em algumas questões específicas e ele fica muito, muito difícil, tá ligado? Inclusive tem um artigo que um colega nosso me enviou recentemente, que é um artigo especialmente sobre isso. É um amigo meu chamado Marculino, que o nome é The Libertarian Argumentation Ethics, The Transcendental Pragmatics of Language and the Conflict Freedom Principle. Se vocês pesquisarem, vocês vão dar uma olhada que ele tenta conectar o pessoal lá de Frankfurt, o Appel, o Habermas, profundamente ao tipo de visão que tinha o Hoppe, e demonstrando de fato que não é possível entender a sua filosofia sem isso. Inclusive uma tese que eu defendi muito lá atrás, antes disso parar em revista acadêmica. Antes disso ter um DOI para chamar de seu, eu já defendia isso. O pessoal lembra, o pessoal que me acompanha há mais tempo lembra disso. Eu disse isso na hora, eu escrevi artigo sobre isso na hora, ensaio na verdade, e hoje está em artigo. Olha que bonito. Então, quando tenta tratar assim a questão do liberalismo no Brasil, principalmente o MBL, como algum tipo de estrutura intelectual, eu acho muito otimista da sua parte, porque a gente sabe que os movimentos políticos no Brasil, eles são muito mais um enviesamento de tentativa política mesmo, de militância, de organização da militância, e a questão populista, as próprias tentativas de conteúdo para fazer propaganda eleitoral que foi feita lá no canal do Mamãe Falei, que ali mostra ali o suco máximo da apresentação que o MBL consegue ter, o tipo de conduta que consegue ter, é meramente de agariamento de votos, é somente agariar votos. E assim, intelectualmente, não tem ainda estabelecido alguma coisa para ser atacada, porque como eles são extremamente dependentes de financiamento público, você precisa eleger primeiro, né, para conseguir ter dinheiro, para conseguir ter essa capacidade de geração de intelectuais, de teses e afins. Então,
é um negócio tão seco, tão cru ainda, que não tem essa observação. E eu acho difícil, ao longo do tempo, o MBL ainda persistir ao ponto de conseguir ter uma formação ideológica, diferente do Novo. O Novo realmente tem uma tentativa de trazer autores, uma tentativa ideológica ali, mas que é ainda muito, digamos assim, novo, está tentando se juntar a muita coisa ainda, está tentando se desenvolver muita coisa, porque no Brasil tem uma necessidade de primeira de conseguir se estabelecer financeiramente na questão pública. Então você precisa focar muito em conseguir agariar pessoas para ser votadas, você precisa investir muito em política para você conseguir ter a capacidade de se manter, porque a política brasileira se alterna muito. A política brasileira está uma tradição de alguns partidos se estabeleceram há muito tempo, e esses sim têm muito dinheiro, conseguem se reeleger, tem ponta firme, digamos assim. Para os outros, por exemplo, o MBL não tem nem partido ainda. Caraca, inclusive isso dá um baita no artigo, velho. E o MBL... Que a estrutura do Brasil é muito mais fisiológica, porque a pessoa utiliza a política como um meio de adquirir riqueza, como um trabalho. Sim, mas não é à toa que a questão do funcionalismo público brasileiro é tão forte. E é muito difícil. E que eles são tão ideologizados, porque eles já garantiu deles. É o estamento burocrático, né? Sim, é o estamento burocrático de direito de cada um que se elegeu, né?